Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje temos aqui o capítulo 6 de Xadrez Vitorioso, Estratégias, do Sirawan e do Silman. Isso mesmo. E o foco são os peões. O Philidor, lá em 1749, disse que eram a alma do xadrez. E o Lasker concordou. Parece puxa um elogio e tanto para as peças mais simples, né? Sem dúvida. E essa é a beleza desse capítulo, acho eu. Ele pega essa ideia, essa metáfora da alma, e mostra como isso se traduz assim em estratégia pura no tabuleiro. Os peões, que às vezes a gente nem dá muita bola, eles definem a estrutura, o ritmo e muitas vezes o resultado do jogo. A nossa ideia aqui é tentar desvendar como é que o livro constrói essa visão do poder dos peões. Certo. Então vamos lá desempacotar isso. Como é que o capítulo começa a explicar essa importância toda? Qual a primeira função que ele destaca? Olha, começa pelo básico, mas que é fundamental: o bloqueio e a restrição. Antes de tudo, os peões são barreiras. Eles, param os peões inimigos. Certo. E, mais importante ainda, eles limitam onde as peças do adversário podem ir. Controlam casas-chave, criam uns muros que direcionam o jogo. Entendo. Eles meio que desenham o campo de batalha. E essa capacidade de bloquear, imagino que leve a outra ideia, a de controlar mais território, ganhar espaço. Exatamente. Se eles criam barreiras, ao avançarem juntos de forma coordenada, eles podem empurrar essas barreiras para o lado do adversário. Ganhar espaço é basicamente sufocar o oponente. Sufocar. Tirar casas importantes para as peças dele, para os cavalos, para os bispos se mexerem. É como se o tabuleiro ficasse menor para o outro jogador. Faz sentido. E falando em estruturas, isso me lembra das famosas cadeias de peões, aquelas formações na diagonal. O livro fala disso, né? Tem aquela dica clássica de atacar a base. Sim, e o capítulo explica bem no porquê. Uma cadeia é forte como um todo, certo? Mas a força dela depende do peão mais atrás, a base. Ah, o que sustenta tudo. Isso. Atacar ali não é só para tentar ganhar o peão, é para minar a lógica defensiva inteira daquela ala. Se a base cai, a estrutura toda pode ruir. Entendi. Mas o capítulo também mostra o outro lado. Usar os peões de forma, agressiva para abrir o jogo. Abrir o jogo? Como assim? Quebrar as próprias defesas. Exatamente. Às vezes, sacrificar um peãozinho para abrir uma coluna para sua torre ou uma diagonal para o seu bispo, isso pode valer muito mais. Parece contraintuitivo, né? Dar uma peça. Pois é, mas a ideia é que a atividade que você ganha para suas peças mais poderosas compensa e muito o peão sacrificado, especialmente se o rei adversário estiver meio exposto ali. Certo, certo. Isso me liga a outra ideia que achei bem central no capítulo. A tal da maioria de peões. Ter mais peões numa parte do tabuleiro. Qual é a estratégia por trás disso? O objetivo final? O objetivo final, o grande prêmio, digamos assim, é criar um peão passado. Aquele que não tem ninguém na frente. Esse mesmo, aquele peão herói que não tem mais peões adversários no caminho dele, para a promoção. O capítulo detalha bem como converter essa maioria, sabe? Passo a passo, avançando com apoio até que um deles se solta. Ah, então não basta ter mais peões ali. Não, tem que saber como ativar essa maioria para conseguir a vantagem decisiva. Tipo uma nova dama lá na 8ª fileira. A preparação é crucial. Mas nem toda estrutura de peões é só força, né? O livro também entra nas fraquezas, nas personalidades problemáticas dos peões, por assim dizer. Sim, com certeza. E entender essas fraquezas é tão vital quanto saber usar as forças. O capítulo analisa várias delas. Quais, por exemplo? Olha, tem o peão isolado. Sem peões amigos do lado para proteger, ele vira um alvo fácil, principalmente nos finais. E a casa logo na frente dele. Vira um ponto forte para o inimigo, imaginam. Um posto avançado. Exato. Perfeito para um cavalo ou bispo inimigo. Depois temos os peões pendurados. Pendurados. Como assim? São 2 peões, lado a lado, geralmente no centro, sem outros peões amigos nas colunas vizinhas. Eles controlam bastante espaço, o que é bom, mas, como não tem apoio lateral, podem ser atacados pelos lados e ficar vulneráveis. Ah, entendi. Eles são fortes, mas meio instáveis. E que mais? Temos também o peão atrasado, aquele que fica para trás numa coluna semiaberta que não dá para defender com outro peão.
Esse também é um problemão. A casa na frente dele vira outro ponto forte excelente para o adversário. E, claro, os peões dobrados. Ah, esses eu conheço. 2 na mesma coluna. Geralmente é ruim, né? Geralmente sim. Eles meio que se atrapalham, controlam menos casas importantes juntos do que controlariam separados. Reconhecer essas estruturas no tabuleiro, nossa, é fundamental para avaliar a posição e bolar um plano. E, para fechar essa exploração das funções dos peões, o livro fala daquela tática que é visualmente bem impactante, o ataque de peões, o tal do Pawn Storm. Isso. Aquela avalanche de peões avançando contra o rei adversário. Geralmente acontece quando os jogadores rocaram para lados opostos do tabuleiro, né? Sim, um roque grande, outro pequeno. Exato. Aí você usa os seus peões como se fossem uma lança para abrir linhas diretamente sobre o rei inimigo. É uma arma poderosa, sem dúvida, mas exige um cálculo bem preciso, porque você também abre a defesa do seu próprio rei. Peões de alma do xadrez não é exagero nenhum. Esse capítulo realmente mostra eles como os arquitetos do jogo. Definem defesa, ataque, a estratégia toda. Exatamente. Dominar essa arte dos peões, entender as suas sutilezas, tanto estruturais quanto dinâmicas, isso realmente eleva o nível de compreensão do xadrez. Eles são a base, a fundação onde a gente constrói os planos para ganhar. Pois é, fica então aquela provocação final, né? Inspirada por essa análise toda. Se a estrutura de peões é tão fundamental assim, será que identificar e explorar uma única fraqueza nessa estrutura, será que só isso já pode definir o rumo e até o resultado de uma partida inteira? Fica aí algo para a gente pensar na próxima análise.